3, 1 e vai! Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Estamos aí ao vivo e a cores para todas as redes de televisão, todas as redes de rádio, não é assim que fala, as transmissoras de televisão, com aquela voz empoderada, imponente, onde quer passar uma confiabilidade, um respeito para as pessoas. Bom dia, Cissa! Tamo junto! Bora lá, mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira, segundou com um sorriso no rosto, o coração inflamado, queimando, querendo todas as oportunidades que a gente tem. Bora pra cima, bora, nossa senhora. Aí preciso só controlar minha ansiedade. Controlo, tranquilo. Tudo vai acontecendo, tudo vai no processo acontecendo. Coloca o primeiro pé, dá o primeiro passo, vai ali primeiro, e aí logo você vai ter que dar o segundo, e assim por diante, a gente vai seguindo. Segunda-feira, segundou, manhã de espiritualidade para todos que querem viver esse propósito, esse movimento, todos que querem entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a palavra e assim criar novas experiências, novas interações, novos conhecimentos para você usar na sua vida, para você usar com aqueles que estão ao seu entorno, que estão junto de você, e você poder inflamar aquela fagulha que está ali esmorecida dentro de cada um, aquele foguinho que está quase morrendo. Aí você chega com esse fogo, com esse conhecimento, com essa grandiosidade que Deus te dá todos os dias, e aí você leva para esse e fala: ei, bora lá que eu vou te incendiar. Você vai sentir o calor aí e você vai começar também a incendiar mais e mais pessoas. Bom dia, Eriquinha, bom dia, prima, tamo junto, vamos lá. Estamos aí mais uma manhã de espiritualidade, falando aqui sobre as nossas experiências, a nossa vida, sobre aquilo que nós vivemos mediante a palavra, mediante os princípios que Deus coloca para nós, e assim nós vamos seguindo a nossa vida, embasados nesses princípios, embasados nesses ensinamentos que vêm para nós, para nos livrar dos erros, nos tirar das dificuldades, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas vai ser menos traumático. Já entrando nesse assunto, esse fim de semana eu fiquei... minha esposa teve um evento na empresa dela, então ela não... Deixa eu só arrumar a iluminação. Teve um evento, então ela ficou fora esse fim de semana e eu fiquei com as meninas esse fim de semana. A gente passou um fim de semana de pai e filhas, e foi assim, como todos os momentos juntos delas, né, juntos das minhas filhas, das nossas filhas, são de muito aprendizado, de muito pensamento, meditação. A gente tem que sair daquela zona de conforto e pensar para poder auxiliar elas, né? Porque a gente precisa raciocinar na resposta que nós vamos dar para as crianças, para não criar traumas nelas, né? E também conseguir conduzi-las para que elas criem as suas próprias interações, né,
na cabeça delas, que elas entendam aquela mensagem que está sendo passada. E aí, eu fiquei, a nossa filha mais nova veio me questionar, né, sobre algumas coisas, sobre dinheiro. Ela sempre me pergunta sobre dinheiro, e aí eu falo para ela, né, só que é aquilo, ainda está no processo, ainda está aprendendo. Então eu sempre coloco, olha, dinheiro é importante, sim, mas a nossa vida, a nossa riqueza, ela é muito mais importante. A riqueza que Deus nos dá, a riqueza de nós sermos perfeitos, de nós termos condições mentais para entender as coisas, para viver as coisas, até para brincar na rua, nós precisamos ter, né, a inteligência, a interação, para a gente poder criar os momentos junto dos amigos. Até o momento em relacionamento com as pessoas, nós precisamos ter a interação, porque senão não há diálogo, não há conversa, não há estruturação de uma conversa ali. E assim fica algo perdido. Então eu sempre falo para elas, antes de riqueza financeira, nós precisamos pensar na nossa riqueza almática espiritual e o nosso corpo, com certeza. A riqueza do nosso corpo para ele estruturar estruturar o todo, né, em si. Então nós precisamos do nosso corpo bem para estruturar a nossa alma e guardar esse Espírito Santo de Deus. Então eu sempre coloco para elas, olha, primeiro você precisa estar rica de saúde, que você é rica de saúde, você é rica de conhecimento, porque o papai está aqui e te orienta todos os dias. Nós te damos essa condição, papai e a mamãe, te dá uma condição para que vocês criem as suas próprias experiências, que vocês escrevam os seus próprios livros, a história da vida de vocês, baseada naquilo que Deus colocou. Então eu coloco sempre para elas isso. E vocês têm tudo perfeito. A mente, a alma de vocês está perfeita. Essa alma, ela tem condição de evoluir cada dia mais. Porém, vocês precisam colocar para dentro coisas importantes, coisas boas, coisas que vão acrescentar. E não ficar vivendo o hoje, vivendo o prazer e esquecendo que no desafio vocês vão se tornando mais fortes. Então eu sempre venho e fico ali nessa disputa, nesse diálogo com elas e construindo essas interações na cabeça delas. Aí de repente eu olho assim e falo, ah lá, já dispersou. Aí já está olhando para o lado, já está com outra interação. Porém, a minha missão como pai e a missão da minha esposa como mãe, nós temos esse alinhamento de ensinar elas que a vida não é fácil, que existe no caminho as dificuldades. Porém, ao vivermos os princípios, a nossa vida ela será... Nós viveremos na dificuldade, porém lá na frente nós acessaremos algo que é muito melhor, né? Vai ser muito mais prazeroso, mais tranquilo. Mas hoje nós precisamos viver isso. Então eu comecei a mostrar para ela, né? Eu falei, quando a gente vive uma vida fácil, né? Uma vida prazerosa, cheia de coisas boas, de prazeres, né? Da vida... aí com elas eu tenho que tratar de uma forma, né? Porque elas são crianças. Então eu falo, quando nós vivemos uma vida que aí você só quer comer doce, você só quer passear, você só quer brinquedo, tudo isso, ou seja, não tem ali limites, não tem regras. Quando você vive uma vida à vontade, você vive fora dos princípios, pois Deus não quer isso para nós. Então nós temos que nos basear nos princípios.
E aí ela veio, eu quero assistir tal filme de tal pessoa. E aí eu falei assim, essa pessoa não é uma pessoa boa. Apesar dele fazer conteúdo para criança, ele não é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa que vai te influenciar positivamente. Mesmo porque ele não caminha, ele não defende os princípios que realmente nós defendemos e nós vivemos no nosso dia a dia. Falei, então, eu não vou assistir esse filme com você. Eu não concordo com isso. Então, se eu não concordo, eu não quero que isso que isso entre na sua mente e isso determine a sua vida, o seu presente e determine o seu futuro. Porque nós defendemos os valores e os princípios, e essa pessoa, ela não defende os valores e os princípios, segundo aquilo que eu já pesquisei e que eu entendi, né? Não falei isso, mas eu deixei claro para ela aqui. E aí expliquei para elas, né? No caso, a gente estava no carro dirigindo e elas atrás escutando aquela conversa ali. E aí eu falei, os valores e os princípios que nós defendemos são esses. E esses valores e princípios, eles são difíceis de serem guardados, mas se nós guardarmos hoje, amanhã, daqui a algum tempo, lá no futuro de vocês vão olhar, vão falar assim, nossa, bem que o meu pai me orientou, ainda bem que o meu pai, ele conduziu a situação, ainda bem que o meu pai e minha mãe, deixa eu colocar a minha amada, minha esposa, a nossa guerreira dessa casa, que também mantém esse lar em pé, nesse contexto, porque ela também é uma mulher que está em atenção e orientando essas brabinhas para se tornarem as brabas do futuro. Então eu falei para elas, hoje nós temos que viver, não é fácil viver isso, não é fácil nós vivermos os princípios e termos que abrir mão de coisas que são prazeres, são gostosos, né? Para o ser humano é muito gostoso a gente viver certos tipos de coisas, mas se a gente não ensina e não trava algumas coisas que não são do tempo delas, como por exemplo, a minha filha veio me pedir um celular. Pai, por que eu não posso ter o celular? Porque os amiguinhos dela têm celular. E eu falei, porque o celular, ele não tem travas. Ele é algo livre. Ele é algo que você pode instalar qualquer coisa ali, mesmo o papai colocando bloqueios e situações que, por exemplo, eu coloco bloqueios no YouTube e mesmo assim aquele abençoado por receber, mesmo eu pagando o YouTube, mas por ele receber, né, dos canais, das pessoas que monitoram, que gerenciam os canais, ele acaba ainda direcionando os vídeos que eu não quero que as nossas filhas assistam. E aí quando eu olho, eu falo, não é possível que elas nem sabem direito escrever e esse vídeo voltou no coisa. Não é possível que ela escreveu aqui e voltou o vídeo. Então eu fico assim, se o YouTube, que é algo que eu já tento travar e não consigo travar, imagina um celular, imagina uma arma na mão delas, que elas vão poder ter acesso a qualquer coisa, a qualquer vídeo, a qualquer situação que vai vir ali, vai entrar na cabeça delas e elas vão achar que aquilo é o correto, que aquilo é o mundo. E aí a liberdade é como me veio aqui agora, né? Adão e Eva viviam no paraíso junto de Deus, numa situação totalmente confortável, controlada. Eles não tinham... era uma intimidade extrema, uma plenitude extrema. E eles viviam ali com tudo que Deus tinha para eles. E a partir do momento que eles acessam a sabedoria, aí eles começam a enxergar e aí já não tem mais travas, né? Já não tem mais limites.
E aí Deus fala, aqui agora vocês não podem mais ficar, porque aqui é algo muito poderoso. E se vocês acessarem isso aqui e entenderem isso aqui, vocês acabam com tudo. Então vocês precisam sair daqui. E aí a mesma situação. Quando os nossos filhos, eles estão ali entrando numa fase de descobrimento, de entendimento das coisas, nós precisamos orientá-los com vigilância, com orientação, né, com regras, com travas ali, para que eles não acessem coisas que não são para o período deles, para o tempo deles. Então nós precisamos, estou tentando buscar a palavra aqui, mas nós precisamos segurar eles ali numa bolinha, né? Não numa bolha que limite eles de viver o extraordinário dessa terra, mas numa bolha que limite eles de viver coisas que não são para o tempo deles. Então eu fico tentando ali, não, aqui, o amiguinho veio e falou tal coisa. Um amiguinho veio e falou, eu desafio vocês a entrar na casa de fulano e ficar lá, dormir lá, na casa de uma pessoa. Falei, mas eu e minha esposa, a gente olhando isso, falou, cara, aonde que vai parar isso? E aí a gente começou a vasculhar isso. Da onde que vem isso? Foi a fulana de tal, que desafiou todo mundo a colocar, pegar mantimentos dentro de casa, colocar dentro de uma mochila. E a gente viu aquilo, achou aquilo normal, falou, tá, mas vocês vão aonde com isso aí? Não, a gente vai fazer um piquenique. Mas piquenique aonde? E aí a gente já fica na espreita, né? Só no... Piquenique aonde? Aí eu já olhei e falei, não vai fazer piquenique nenhum, não. Isso foi um dia. Aí eu falei, não vai fazer piquenique. Quer fazer piquenique, vai fazer aqui na frente de casa. Não vai fazer piquenique em lugar nenhum, não. É um piquenique aí num lugar X aí. Eles querendo dar o tomé na gente, né? Aí, beleza. Aí ontem, ou seja, umas 2 semanas após esse episódio, vai vendo a treta. Umas 2 semanas após esse episódio, a gente estava conversando no carro e numa questão de alinhamento, as crianças que ficam um incentivando o outro. Aí a gente entrou nesse assunto e aí veio novamente, aí a gente descobriu, a nossa filha falou com a minha esposa, né, primeiro, e aí ela falou o que havia acontecido naquele episódio, que a amiguinha, uma amiguinha delas, aqui da vizinha, tinha orientado elas, tinha feito aberto ali, criado um desafio para que elas e mais uns amiguinhos colocassem coisas importantes para eles e mantimentos dentro de uma mochila e que eles deveriam entrar dentro de uma casa qualquer que tivesse com a porta aberta, porque a gente mora num condomínio aqui, e aí tinha que entrar dentro de uma casa e aí eles iam ficar nessa casa, dormir nessa casa, passar o tempo nessa casa e ter que sobreviver dentro dessa casa. Aí a gente olhou aquilo e eu dirigindo, eu olhei e falei, mas rapaz, olha o nível. Aí eu falei assim, a sua amiguinha tem celular? Ela falou, tem. Aí a minha esposa falou, ela tem porque a mãe dela liga para ela para chamar ela para entrar para casa. E aí eu falei assim, sabe o que acontece? O celular, ele não tem limite, ele não tem trava. E aí ela acessa esse tipo de informação, ela mentaliza isso, fica na cabeça dela mentalizando, e aí ela quer fazer isso com os amiguinhos, desafiar eles a cumprir essas tarefas aí. Só que isso é um ponto. E aí no caminho isso vai crescendo, isso vai aumentando, isso vai tomando proporções que nós já vimos algum tempo atrás de jovens, adolescentes aí, de jovens, né?
atentando contra a própria vida nesses desafios. Ou seja, são coisas malignas, coisas que o mal vem colocando para que as pessoas, as crianças já vão entendendo e lá na frente eles já começam a já atentar contra si mesmo ou já fazer coisas contra os outros, que é o que vem acontecendo nas casas, nos lares, onde as famílias não têm estrutura e acabam deixando tudo à revelia. Tá correndo, tá bem, tá criando aí, o mundo cria, a vida cria, e não é assim. Os filhos precisam de orientação, os filhos precisam de um pai, assim como nós, mesmo na nossa idade, nós adultos, nós precisamos de orientação diariamente, e nós precisamos de um pai que nos orienta no caminho. Nós precisamos de um pai que nos dá alimento, que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, que nos tira de situações que muitas vezes vão nos consumir um tempo, uma energia, e aí de repente nos tira dessas situações e a gente olha e fala: nossa, correu tudo bem, foi tudo tranquilo. Mas por quê? Porque nós estamos debaixo de uma proteção, debaixo de uma mão poderosa que nos orienta. Amém? Ai, nossa senhora, mas fala, hein, rapaz do céu, ó. E aí, pra falar isso aí, vai ter que tomar um café aqui, né? Tem que tomar um café. Ó. Cafezão. Maravilha. Maravilha de semana. Quando a semana começa assim, já começa bem. Nossa. E agora, vamos para a palavra, né? E agora vamos aqui abrir a palavra e veio essa bênção de palavra. E aí eu falei, vamos refletir hoje sobre isso. Sobre a porta estreita. E aí, pegando aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Se você puder, pegue aí na sua Bíblia. O vídeo vai ficar gravado no YouTube. Eu vou deixar gravado no YouTube. Eu vou deixar o link aqui depois. Depois eu vou tirar um print aí, eu vou deixar o link. E quem entrar aí no YouTube, dá um like aí, curte aí o vídeo. Se der, compartilha com quem está precisando de orientação também. E que esse vídeo possa chegar em mais e mais lares, em mais famílias, orientar mais e mais pais. Eu sei que é doloroso ser pai de um jeito correto, mas lá na frente a gente vai olhar para tudo isso e vai falar assim, cara, eu construí coisas maravilhosas na vida dos meus filhos e hoje eles não me dão trabalho. Eu fico vendo meus pais, né, a gente estava conversando ontem sobre isso, e eles olhando, né, eles falam, minha mãe falando, né, sobre isso, e conversando ali, né, ela falou, eu vejo que vocês se estruturaram, cresceram, estão formando a família de vocês, junto das esposas, no caso, estão formando a família, e tudo isso é engrandecedor de ver vocês bem. E aí, são momentos da vida que nós vivemos e que nós vamos construindo na nossa vida, que você vai construir na vida dos seus filhos e assim por diante. Lucas capítulo 13, versículo 22 diz assim: E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Ou seja, Jesus e os discípulos estavam nessa missão, ensinando e viajando, ensinando e caminhando, ensinando e
indo em direção a Jerusalém. Então disse-lhe: Senhor, um dos discípulos: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Todos vós, trabalhadores da iniquidade, ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão no reino de Deus. E eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. E essa é a palavra aqui de hoje, essa é a palavra que vem para nós, a palavra da porta estreita. E essa palavra da porta estreita, ela vem nos dar uma direção de que não é sobre nós termos fé, sobre nós estarmos caminhando na fé, estarmos caminhando no propósito de Deus, ou melhor, caminhando na religiosidade, caminhando nas crenças que nos são impostas, que nos são colocadas, quando na verdade nós nem olhamos para a palavra de Deus. Quando na verdade nós nem olhamos, nós nem temos intimidade com Deus. Quando na verdade nós vamos para a igreja, vivemos aquele momento, aquela 1 hora, 2 horas, às vezes uma imersão de um dia, um final de semana em algum evento dentro da igreja, nós vivemos aquilo de uma forma, nossa, que restaurador, que renovador. Aí de repente a gente volta para a nossa vida, para a nossa rotina e volta a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes de entrar nesse momento, nesse movimento. Os mesmos erros, as mesmas quebras de princípios, as mesmas quebras de valores. A gente volta a falar mal do nosso irmão, a querer tirar satisfação com o nosso irmão, a fazer a maldade com o nosso irmão. Nós voltamos para isso e a gente se esquece de tudo aquilo que nós vivemos. A gente se esquece de que nós liberamos o perdão naquele momento e passados ali alguns dias, nós já estamos remoendo aquilo novamente, ou seja, nós não tiramos aquilo realmente de dentro de nós, nós não perdoamos realmente o nosso irmão, nós não libertamos daquilo que ele fez para nós, ou nós não demos realmente a atenção para o perdão que nos foi dado, aquele problema, aquele trauma, aquilo que nós criamos perante ao mundo, perante as pessoas, e nós ficamos martelando isso. E quando nós entendemos a real situação, a gente se liberta disso. Então, ao viver a palavra, né, e entender o que está sendo dito aqui, para que você realmente passe pela porta estreita e faça parte desses que virão
como diz aqui na palavra. Eles virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão no reino de Deus. Ou seja, eles virão de todas as partes e eles vão se sentar no reino de Deus. Mas quem serão esses? Quem serão esses que vão se assentar? Quem serão esses que acessarão essa condição, essa possibilidade, esse lugar? Quem serão esses? Esses serão aqueles que realmente vivem na intimidade com Deus diariamente. Esses serão aqueles que levam a bondade para o próximo. Esses serão aqueles que se colocam à disposição na construção do reino de Deus, do reino dos céus. Esses serão aqueles que realmente guardam os princípios, os mandamentos, os valores de Deus e o colocam em prática. Jesus já disse, não adianta você guardar, você precisa colocar em prática e você precisa fazer algo maior, você precisa fazer obras maiores, você precisa se colocar à disposição do reino e mostrar que você está ali construindo esse reino, não mostrar para se vangloriar, para se enaltecer, para se achar o mais importante da obra, não, porque o mais importante é Deus, o mais importante é Jesus Cristo, o mais importante é o Espírito Santo que nós carregamos dentro de nós e que esse Espírito Santo nos move todos os dias de nossas vidas. É grandioso demais a gente entender e viver essa palavra. E aí Jesus diz aqui, não adianta você bater, não adianta você que ficou aí querendo justificar a sua vida, querendo se enaltecer no seu ego, na sua... Nossa, o que eu tô fazendo aqui, ó o que eu acho que é bom para vida, e você realmente não faz isso, mas coloca Deus em primeiro lugar. Ei, afasta-te de mim. Você pode até achar que comeu junto comigo, você pode até achar que andou junto comigo, mas as suas atitudes não são as atitudes que vão te levar para viver num lugar junto comigo. Brabo, hein? Amém? E isso aqui, Lucas 13, 22. Leia, releia, reflita novamente, viva, mentalize, coloque isso como um lifestyle, um estilo de vida para você viver, para que você entenda realmente o que é o andar, o que é o viver em Jesus Cristo. Amém? Ah, Senhor, quanta glória, quanta honra, quanta maravilha para esse dia. Vou tocar uma musiquinha aqui só para nós tirar o ferrugem do cafezão, hein? Cafezão delícia. Eu estava longe, você está
perceber. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que manhã iniciamos essa manhã. Quem entrou aí, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Senhor. Vamos fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse momento. Respire fundo aí. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa semana, por essa segunda-feira, por essa manhã de espiritualidade, por esse manhã de viver o novo, de viver o renovo das águas, o renovo do sol, o renovo da luz, o renovo do ar, o renovo de uma maravilha que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas, Pai. E nesse dia não será diferente, pois ao me colocar aqui, Senhor, e ao colocar cada filho que entrar aqui e viver essa maravilha, viver esse momento, que se conectar contigo, Pai, que ele possa acessar algo grandioso, algo maravilhoso para a vida dele, que toda a estrutura dele seja restaurada no teu nome, que todo o ser, que toda a maldade seja repreendida, que toda a dor, que toda a angústia seja renovada e ele possa viver o extraordinário dessa vida, o extraordinário do teu amor, Pai. Que toda doença ela seja repreendida e ela não evolua, que na confiança, que na fé, assim como os cegos, assim como os coxos foram curados, que a tua doença, a partir da tua fé, ela seja restaurada em Jesus Cristo. Que você viva o novo para esse dia, para essa nova vida, fundamentado nesse amor de Jesus Cristo, nesse amor que Ele teve por nós, nesse amor que Deus tem por nós, que nós possamos viver o extraordinário da nossa vida. Entrega em Tuas mãos, Pai, a minha vida. Entrega em Tuas mãos, Pai, a minha família. Entrega em Tuas mãos o meu matrimônio, as nossas filhas e tudo que nós temos feito, tudo que nós temos criado para estruturar esse lar. Entrega em Tuas mãos, Pai, todos os lares que estão em dificuldade, todas as famílias que estão passando por dificuldade, que o Senhor possa, que o Teu Espírito ele possa adentrar nesses lares e possa restaurar esses lares. Entrega em Tuas mãos, Pai, todos aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor restaure eles para uma nova vida, para a confiança, para que eles entendam o real sentido dessa vida. E nesse restaurar, nessa vida, nesse momento, que nós possamos viver esse dia restaurados em Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia, que essa segunda-feira não seja somente uma segunda-feira comum como qualquer, que ela seja uma segunda-feira restaurada no nome de Jesus Cristo. Tamo junto, bora pra cima, não pare no caminho, vamos lá fazer o que precisa ser feito. Valeu!